tenho a marca da promessa. A paz do Senhor, meus amados, em Cristo Jesus, apóstolo Pedro Cordeiro da Igreja Apostólica Aliança Renovada, trazendo uma palavra nesta manhã, num tempo tão tenebroso que estamos vivendo como o coronavírus, uma palavra de ânimo para a tua alma, e nós iremos ler essa palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz o seguinte: não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Não te assombre, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha só que maravilhosa palavra do Senhor, palavra para nós, palavras de salvação. Glorificamos ao nome do Senhor Jesus. O que significa não temas, porque eu sou contigo? O que significa isso, né? Não temas, porque sou contigo. Bom, é uma declaração de encorajamento que indica o quê? O cuidado providencial do Senhor para os seus filhos, para mim, para você, né? Então, o estudo bíblico dessa frase mostra que ela faz parte da profecia de Isaías acerca da soberania do Eterno, no governo da história e na redenção do seu povo. O contexto dessa passagem fala sobre como o Eterno haveria de julgar as nações, mas preservar o remanescente fiel de Israel. O capítulo 41 de Isaías está dentro de uma seção do livro que é chamada, na tradição judaica, Livro da Consolação. Isso porque essa seção registra as palavras de consolo do Eterno através do seu profeta Isaías ao remanescente judeu que enfrentava o difícil período do cativeiro babilônio. Do cativeiro babilônico, meus amados. Pois é. E a declaração não temas, porque eu, o Eterno, né, sou contigo, expressa muito bem esse sentido de consolo e encorajamento. Ou seja, em linhas gerais, nessa seção, a soberania do Eterno é destacada, bem como a grandeza da sua graça, da sua misericórdia, através do ministério do Messias, o servo sofredor, Senhor Jesus, e a glória futura em Deus do povo redimido no reino vindouro. Por isso que, apesar de Isaías falar primariamente aos judeus cativos sobre a restauração do exílio, sua profecia também aponta para o cumprimento pleno e final das promessas do Senhor sobre a redenção do seu povo na pessoa da obra do Messias. Então, não temas, porque eu sou contigo, né? Significa que para você não ficar atemorizado. Não tenha medos, né? Não tenha medo, não temas. Realmente é muito comum a gente ver no contexto bíblico. E com muita frequência o povo de Deus, povo do Eterno, tem escutado da parte de Adonai que não devemos ter o quê? Medo. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, o patriarca escutou o seguinte, em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Escute. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão, e teu galardão será grandíssimo. E teu galardão será grandíssimo. A palavra aqui, não temas. Mais tarde, Deus falou a Isaac em Gênesis 26, 24, o seguinte:
E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua semente por amor de Abraão. Por amor de Abraão, meu servo. Jacó, o neto de Abraão e filho de Isaque, também foi aconselhado pelo Eterno a não temer. Está em Gênesis 46:3. Na sequência da história de Israel, repetidas vezes, o povo da aliança ouviu de Deus: não temas. Você pode ver em Deuteronômio, capítulo 1, 21, capítulo 3, versículo 2, capítulo 31, do 6 ao 8, e 2 Reis, capítulo 1, versículo 15. Inclusive, quando Josué foi comissionado por Deus para liderar a tomada da terra prometida, o Senhor lhe disse: não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está logo lá no primeiro capítulo do livro de Josué e também no capítulo 8 e 11. Além disso, no livro do profeta Isaías, essa expressão de fato é amplamente usada, especificamente no capítulo 41, tá? Essa expressão aparece 3 vezes, que está em Isaías 41:10 e Isaías 13:14. Então, quando Isaías profetiza, não temas porque eu sou contigo, ele relembra todas essas promessas acerca da garantia do cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías escreveu essas palavras muitos anos antes do povo judeu ter sido levado cativo pelo exército babilônico. Na verdade, quando Isaías escreveu essa profecia, a Babilônia ainda não era uma potência mundial. Mas conforme a palavra do Eterno, veio o tempo em que os judeus foram levados cativos pelos babilônicos. O exílio foi um castigo divino por causa do pecado do povo. E hoje em dia as coisas não estão diferentes. Jerusalém naquela época foi tomada, o templo foi destruído e o povo deportado para uma terra totalmente estranha. Os judeus enfrentaram décadas e décadas de cativeiro. Então eles tinham muitos motivos para temerem e ficarem atemorizados. Porém, em Isaías 41, o profeta de Deus fala sobre Ciro, o rei da Pérsia, que reinou entre 550 e 530 a.C. Foi ele quem derrotou os babilônios e promoveu uma verdadeira reviravolta na geopolítica mundial daquele tempo. Com uma grande força militar, Ciro se tornou o governante mais temido da terra e arrasou povos e nações. Agora, no entanto, diante desse cenário, Deus disse ao seu povo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Em meio ao caos, Deus falou isso. O remanescente fiel não deveria temer Ciro, pelo contrário, muito pelo contrário. Deveria enxergá-lo como instrumento nas mãos de Deus, um agente do juízo divino. Todos os êxitos mundiais de Ciro ocorreram conforme o propósito soberano do Senhor em favor do seu povo escolhido. Vale lembrar que foi Ciro quem publicou o decreto que permitiu que os judeus pudessem retornar à sua pátria para reconstruir em Jerusalém, conforme está
no livro do profeta Esdras. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Oh Deus, glória ao Senhor, é Deus eterno, todo-poderoso. As palavras não temas porque eu sou contigo aparecem num contexto de julgamento. A profecia bíblica retrata a cena de um tribunal onde as nações são convocadas a comparecerem perante o juízo divino, a fim de reconhecerem a soberania de Deus. Hoje o que falta nas nações é reconhecerem a soberania de Deus. Então o texto bíblico traz um contraste dramático. Diante da convocação do Supremo Juiz do Universo, as nações são tomadas de grande temor. Contudo, esse temor conduz as nações incrédulas a um estado ainda pior de loucura e idolatria. Numa cena patética, os povos pagãos juntam seus esforços na tentativa de fazerem ídolos que pudessem livrá-los do castigo de Deus. Está lá em Isaías 41, de 5 a 7. O versículo que diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, fala justamente sobre essa cooperação ímpia e inútil. E dessa forma as nações têm feito assim contra o coronavírus. Só que uma nação não pode ajudar a outra se não for da permissiva de Deus. Então, de fato, essas nações deviam temer, pois buscam alívio e socorro em quem não pode ajudar eles de forma alguma. Pois é. Agora, já o remanescente fiel, esse, porém, não deveria temer. Eu e você não deveria temer, pois nós somos escolhidos por Deus, assim como Isaías foi escolhido por Deus. Enquanto os incrédulos impertinentes fazem para si falsos deuses, Israel é quem havia sido eleito e chamado por Deus para ser o seu povo. Eu e você somos escolhidos e chamados para ser o povo de Deus. Note o contraste. Os ímpios elegem seus próprios deuses, mas os crentes são eleitos por Deus. Os falsos deuses nada podiam fazer pelas nações. Inclusive, esses ídolos dependiam de pregos para ficarem firmes, conforme Isaías fala. Pelo outro lado, é o povo da aliança quem de fato fica firme devido ao sustento providencial do Senhor, que lhe diz: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A palavra do Senhor nessa manhã para você é, para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Essa é a nossa promessa para hoje. E como foi dito, as palavras da profecia de Isaías se cumprem totalmente em Cristo, em sua igreja, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz o seguinte, leia comigo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: temos assim muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva brilhe em vossos corações. O papel executado por Ciro prefigurou a obra da redenção maior e definitiva que Cristo, o verdadeiro servo de Deus, trouxe ao seu povo. Por isso também podemos encontrar conforto na declaração: não temas, porque eu sou contigo. Essas palavras que expressam o amor de Deus para todos os crentes de todas as épocas e de todos os lugares. E hoje essa palavra atinge a mim e atinge a você.
No Novo Testamento encontramos uma expressão equivalente nos lábios do nosso Messias e Salvador, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Em seu discurso final, antes de ser preso e crucificado, Jesus declarou em João 16:33 o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não devemos temer, muito pelo contrário, devemos ter bom ânimo. O motivo para isso é a vitória de Cristo sobre o mundo. É essa vitória que garante a eficácia da promessa: não temas, porque eu sou contigo, na minha vida, na sua vida. Definitivamente, os redimidos sabem que não é qualquer pessoa que lhe diz o seguinte: não temas porque eu sou contigo. Não é qualquer pessoa, mas é o próprio Deus onipotente que governa soberanamente todas as coisas. Por isso essas palavras fazem todo sentido, e os crentes entendem que podem se apropriar delas pela fé. Se aproprie dessas palavras nesta manhã, que o eterno Deus Todo-Poderoso, que diz para ti: não temas, eu sou contigo, venha te abençoar, te proteger, te guardar, que praga nenhuma adentre a tua tenda, para que tu possas vir glorificar o nome do Eterno, pela misericórdia dele na minha vida, na sua vida. E que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua parentela. Que o amor, a graça, o amor e a doce consolação do Espírito seja sobre a sua vida, agora e para sempre. E que todos digam amém. Apóstolo Pedro Cordeiro, Igreja Apostólica Aliança Renovada. Uma igreja, uma família. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Eu tenho a marca da promessa.